Quanto tempo vocês estão namorando até agora? Só minha namorada. Não, primeiro apresenta. Não, primeiro apresenta. Como que é o nome dela? Apresenta. Peraí, não é o nome dela. Ah, tá, Bárbara. Rafael, Diego, Pedro. Tá apresentando a gente pra gente mesmo. Não chegou aqui. E agora a gente pergunta, ela é pra ti o quê? Tá namorando, tá chegando.